E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. Eu sou o Pedro Renó, professor aqui do Parabólica, e hoje a gente vai falar sobre a organização, a colonização espanhola na América. Se vocês não viram, nós já fizemos 3 vídeos falando sobre os povos pré-colombianos, os maias, depois os astecas e depois o Império Inca. E hoje a gente vai falar como que os espanhóis colonizaram a América, dominaram esses povos e estabeleceram as estruturas. Uma dica muito legal que eu dou para vocês é sempre fazer uma comparação entre a colonização da América a espanhola na América com a colonização portuguesa, porque isso faz vocês lembrarem e porque tem semelhanças e diferenças. Eu vou falando aqui para vocês as semelhanças e diferenças, mas vocês podem e devem procurar mais ainda ao longo da história, não é? Vamos começar então. Os espanhóis chegam na América, mais precisamente nas ilhas do Caribe, hoje onde seria basicamente Haiti e a República Dominicana, em 1492, através da figura do navegador Cristóvão Colombo, que muito se discute inclusive a origem. Ele era genovês, contratado pela coroa espanhola ou não. Mas o que é importante saber disso? Qual que é a motivação que leva os espanhóis a buscarem um novo mundo? A motivação é uma motivação econômica. Nós estamos, assim como Portugal, na colonização brasileira aqui do Brasil, a América Espanhola ela faz parte do projeto mercantilista espanhol. Nós temos um vídeo aqui no canal onde a gente fala sobre o que é o mercantilismo, que eu vou deixar no card aqui para vocês, um vídeo muito bacana. Para quem não conhece ainda, está chegando agora no canal, é legal ver o conteúdo que a gente tem aqui. Então, a América vai ser uma forma de exploração, que eles vão tentar buscar uma forma de lucrar, né, para o Estado, né, trazer lucros para o Estado Nacional Espanhol. Eles precisam disso, a gente está vivendo o início do período moderno, então o mercantilismo é quando os reis absolutistas, os grandes reis dos Estados Nacionais, tentam acumular riquezas. E a América Espanhola ela faz parte desse processo. É claro que o primeiro lugar, o local que eles queriam chegar, era no Oriente, para fazer o comércio de especiarias com o Oriente. Era o local que eles já conheciam desde os tempos das cruzadas, lá no final da Idade Média. Então eles tentavam achar uma nova rota para chegar nas Índias, né, no que eles vão chamar de Índias. Eles não podiam passar pelo mar Mediterrâneo, que seria o caminho que eles mais conheciam, principalmente porque o mar Mediterrâneo era dominado comercialmente pelas cidades-estados italianas, né, principalmente Gênova, Veneza e Florença, que eram dominadas, minha cachorrinha levantou aqui, desde lá do tempo... Nina, vocês gostam quando ela aparece no vídeo, né? Nina, deita. Eram dominados pelas cidades... Ela está esperando a minha esposa chegar, minha esposa está na faculdade. Dominados pelas cidades italianas, então eles não podiam usar essa rota. Eles também não poderiam contornar o norte o continente africano, passar ali pelo Cabo das Tormentas, porque Portugal dominava essa região também. Portugal já estava chegando nas Índias por essa rota. Então a saída que levou os espanhóis, ela desceu. A saída que os espanhóis encontraram foi tentar dar a volta pelo outro lado, sendo que Mar Mediterrâneo, domínio italiano. Costa africana, domínio português. Então, por que não tentar dar a volta no mundo, dar a volta no mapa para poder chegar ao Oriente? E é por isso que quando Colombo chega em 1492, ele se depara lá com os nativos, principalmente da América Caribenha, né? Principalmente não, da América Caribenha, e aí começa a tratá-los como os índios. Há discordâncias, divergências, há estudos que falam que eles acreditavam de fato que estavam chegando nas Índias pela rota alternativa e outras que falam que eles tinham noção. Mas de qualquer forma, como uma referência ao Oriente, eles chamaram os nativos de índios. Ok, isso é importante falar para vocês, por quê? Porque os espanhóis, durante muito tempo, durante basicamente todo o século XV e XVI, eles chamaram
a América de Índias, tá? O nome América, por conta de Américo Vespúcio, veio depois, posteriormente, mas mesmo assim eles continuavam chamando de Índias, Índias ocidentais, porque as Índias orientais eram os locais das especiarias. Então, para eles, a América eles vão conhecer como Índia. Se você chegasse para um homem lá do século XVI e falasse América, provavelmente ele não ia entender o que você estava falando, ele entenderia por Índias, certo? Então a gente já sabe desse plano mercantilista. Agora, no continente, que é interessante, a gente vai ter a presença, os espanhóis eles vão entrar no continente mesmo para poder ter o contato com os índios que tem uma sociedade um pouco mais tecnicamente mais elaborada, né? A partir de 1500, 1501. A gente vai ter o domínio dos astecas, né? Pelo Hernán Cortés, que a gente falou na nossa aula sobre os astecas, ele consegue vencer os astecas em guerra em 1521, Hernán Cortés, e o Francisco Pizarro, ou Pizarro, em 1533, consegue dominar e colocar fim ao Império Inca. Tá? Então, Hernán Cortés domina os astecas e o Império Inca é dominado pelo Francisco Pizarro, que tem aquela história que eu já falei para vocês que ele se aproveitou de uma guerra civil que estava tendo no Império Inca, de sucessão do trono, onde eles estavam fragilizados. E é interessante dizer que uma das formas que eles conseguiram de dominação, os espanhóis, eles tinham menos homens do que qualquer etnia indígena aqui na América. Mas eles tinham domínio da pólvora, isso é muito importante. Eles tinham armas de fogo e eles trouxeram cavalos também que davam uma superioridade para eles no combate. Eles faziam alianças com etnias também que eram rivais, né? Mas eles conseguiram dominar com um número menor de soldados por conta destes avanços tecnológicos que eles tinham, certo? Mas vamos lá entender como que vai ser esse processo então. Vamos começar aqui falando sobre a economia / mão de obra. A economia da América Espanhola é muito interessante, porque é um ponto que vai diferenciar um pouco da América Portuguesa. Porque os portugueses chegaram aqui procurando metais preciosos desde o início, eu já falei isso em aula, inclusive. Os espanhóis também. Só que bem no início, os espanhóis encontraram, diferente dos portugueses que vão achar só lá no final do século XVII, início do século XVIII. Então, por exemplo, como eu já falei para vocês, essas etnias que tinham aqui, esses grandes impérios, o Império Azteca e o Império Inca, eles já trabalhavam com metais preciosos, com ouro e com prata. Então os espanhóis não precisaram tanto procurar, porque os próprios nativos já utilizavam. Então, a base da economia colonial espanhola na América será o metal precioso. Eles vão achar muita prata e achar muito ouro. Tá? Na América Portuguesa a gente vai ter metais preciosos também mais para frente, só que a base inicial vai ser a cana-de-açúcar. Os espanhóis tinham a cana-de-açúcar? Sim, eles também cultivavam cana-de-açúcar, mas a cana-de-açúcar era mais cultivada principalmente na América Caribenha, onde as sociedades ali elas não eram tão desenvolvidas quanto da América continental. Então isso é interessante falar para vocês, que a principal base inicial aí dos espanhóis serão os metais preciosos. E esse acúmulo de metais preciosos vai enriquecer bastante o Estado Nacional Espanhol e vai aumentar na Europa, né? A gente fala que o fluxo ou o afluxo de metais preciosos, chegando agora para a Europa, vai aumentar o custo de vida dos europeus. Metal precioso era algo que estava em falta e a Espanha chega com esses metais preciosos e aumenta o custo de vida. Então eles vão explorar bastante. Só que vamos pensar na mão de obra. Todo mundo sabe, a gente sempre fala isso, que o genocídio indígena na América é talvez o maior da história, tá? Na história mesmo, assim, na história moderna, né, como a gente pode dizer. Esse genocídio é muito grande mesmo, né? As várias etnias indígenas, vários impérios, vários grupos foram dizimados através de guerras com os espanhóis, através da fome, através de doenças epidêmicas. Porém, é preciso ressaltar que os espanhóis dizimaram quando era necessário na concepção deles, o que é muito triste. Mas eles mantiveram algumas coisas que para eles era lucrativo. Principalmente na questão da mão de obra. A principal mão de obra utilizada na América Espanhola vai ser a mão de obra indígena, que era dos astecas, que era dos incas, mas principalmente aí que a gente vai falar
dos incas. Então eles preservaram o mínimo porque era lucrativo para eles. É claro que houve, né, houve esse genocídio, sim, é muito triste, é o maior da história moderna, infelizmente, mas eles pensaram muito no lucro deles, né, na questão da exploração, que a gente chama de exploração do homem pelo próprio homem. Então, para essa mão de obra indígena, porque a gente vai usar duas formas. A primeira, que é essa que se mantém a indígena, a gente falou na mão de obra quando a gente falou sobre os incas. Ela se chama mita, que eu falei para vocês. A mita era uma mão de obra utilizada já pelos incas, que era principalmente o trabalho nas minas de ouro e de prata. Os incas, eles, através de um chefe local, ele sorteava lá um grupo de famílias que iam para as minas trabalhar, trabalhavam durante 4 meses, né, e recebia lá um pagamento por esse chefe desse chefe local, que geralmente era em alimentação, moradia. Então as famílias eram sorteadas por um chefe inca local que iam trabalhar nas minas de 4 em 4 meses. 4 meses por conta das doenças pulmonares, ficava muito tempo nas minas, certo? O que os espanhóis fizeram foi manter esse trabalho dos incas, só que o lucro das minas era passado para os espanhóis por conta dessa dominação, certo? Essa é uma mão de obra que foi mantida. A outra mão de obra, que essa sim, ela foi trazida pelos espanhóis, que é a encomienda. Também é o trabalho dos nativos nas minas, principalmente. Não é só nas minas, mas é principalmente. Só que em vez da exploração por um chefe local, a exploração é direta pelos espanhóis. É direta, guardem bem isso. Agora, prestem bem atenção. Os espanhóis, eles diziam que eles não escravizavam pela encomenda os índios, porque eles pagavam os índios. Eles pagavam um salário para os índios. Só que como que é feito esse pagamento? O pagamento era feito através da cristianização, da catequização dos índios pela encomenda. Você trabalha nas minas e eu te catequizo, certo? É lógico que tem gente que deve estar vendo aí, deve estar pensando, poxa, mas o pagamento é do jeito que o espanhol quer. É, mas eles não consideravam escravidão. Mas você pode e deve considerar como uma forma super exploratória. Se você não quiser falar escravidão, porque a história não trata como escravidão mesmo, mas é super exploratório. Você ainda desrespeita a cultura daquele índio, você desrespeita toda a mitologia, toda a sua crença, toda a sua cultura, toda a sua sociedade, quando você impõe algo a ele, certo? Então, guardem bem isso, isso é importante. Agora, uma coisa que sempre me perguntam, mas teve escravidão africana na América Espanhola? Teve. Principalmente em áreas onde você não tinha essa mineração, porque a mineração já era costume dos nativos, certo? Então áreas que você necessitava da agricultura, eles escravizavam, que são áreas principalmente na América Caribenha, né? Então eu acho legal para a gente fazer um paralelo, que eu acho bastante interessante, é você pensar que olhar para países da América Caribenha, né, do Caribe, das Antilhas, e olha o tamanho, né, da população de pessoas negras que existem, que é uma herança da colonização. Já nos países da América Andina, você tem uma população maior de descendentes de índios, certo? Então, se você olhar para hoje, você consegue perceber como que foi basicamente essa colonização. Eles não trouxeram mais escravos africanos do que a América Portuguesa, mas trouxeram bastante, principalmente lá para trabalhar no cultivo de cana-de-açúcar e outros gêneros também, tá? Esse é um ponto que eu gostaria que vocês fizessem também essa diferenciação com a América Portuguesa, porque a América Portuguesa utilizou da mão de obra indígena também, só que a sua base foi a mão de obra africana escrava. A América Espanhola usou mais a mão de obra indígena por essa exploração que eu estou falando para vocês, certo? E outro ponto para se destacar também é a presença da igreja, né? Vocês estão percebendo que a gente está formando um império católico aí. Ok, gente, então a gente já sabe quais eram as principais fontes econômicas, como que era a mão de obra. Vamos entender agora como que era organizado a sociedade, a administração espanhola na América. Vamos primeiro pensar como que era dentro do território americano. Dentro do território americano, nós tínhamos algumas camadas sociais hierárquicas aqui no território americano.
A começar que os reis da Espanha, no tempo da colonização, né, do início da colonização, eram Isabel de Castela e Fernando de Aragão. Os chamados reis católicos se uniram matrimonialmente diante de Cristo. Certo? Então, eles impõem essa fé católica. Os jesuítas também vêm para a América Espanhola, né, com as suas missões de catequizar os nativos. A Inquisição na América Espanhola vai ser gigantesca. Eu sei que vocês querem que eu faça um vídeo sobre a Inquisição da América Espanhola, da América Portuguesa também, e eu pretendo fazer um vídeo, é um tema que eu estudo bastante, inclusive por conta própria, né? E então eu pretendo fazer também. Então, a gente tem essa presença cristã católica muito forte. Aqui na América Espanhola, a gente tem essas camadas sociais. Nós teremos, por exemplo, a camada mais privilegiada que vive na América Espanhola são os chamados chapetones. Quem são os chapetones? São as pessoas de confiança dos reis Isabel de Castela e Fernando de Aragão que vieram para a América. Né? Os chapetones são os espanhóis que desceram aqui na América e eles têm o direito, por conta disso, de comandar a América Espanhola. Então eles têm o direito de ocupar os melhores cargos públicos a mando da coroa espanhola. Esses são os chapetones. Abaixo dos chapetones, mas ainda com muitos privilégios, nós temos os crioulos. Quem são os crioulos? Olha, prestem bem atenção no termo que eu vou usar. Espanhóis nascidos na América. É possível isso? Para aquele tempo, eles acreditavam que sim. Eram filhos de espanhóis. Se você for levar em consideração, os espanhóis, né, vieram para a América, são os filhos dos chapetones, basicamente. Né? Então, os crioulos, eles são aqueles que ocupam cargos públicos de alto nível, mas não tão alto quanto os chapetones, porque eles não são espanhóis originais. Na concepção deles, eles são espanhóis nascidos na América. Eles não tinham essa concepção de ser americano. Isso eu falo para vocês, porque se o crioulo ele fala assim, eu sou americano, ele está se equiparando com o cara que nasceu aqui, e ele não quer isso. Existe, lembre-se disso, não existe nesse processo da história conciliação de classes. Então ele fala, eu não me equiparo a esses nativos. Então eu não sou, eu sou um espanhol nascido na América. Aí abaixo nós temos os nativos, né, que foram dominados, como a gente falou aqui agora há pouco, que desempenhou essa mão de obra extremamente exploratória. E abaixo ainda nós temos os escravos, principalmente os de origem africana, que vieram para trabalhar, que aí eles não consideram mesmo, certo? Então a gente tem essas camadas, chapetones, crioulos, nós temos os nativos e nós temos os escravos, certo? Principalmente de origem africana. Agora, a América Espanhola, ela vai ser dividida em 4 vice-reinos, porque o reino, isso aí é legal falar, o reino é a Espanha, né? O Império Espanhol, o Império Ultramarino Espanhol. A América vai ser dividida em 4 vice-reinos, que são subordinados ao reino espanhol. E esses 4 vice-reinos, eles são independentes entre si. Um não deve subordinação ao outro, mas eles devem todos subordinação à América Espanhola. Parece um pouco para a gente fazer comparação com as capitanias hereditárias, mas cuidado, não vai falar que é igual, porque eu vou explicar a diferença. Porque as capitanias hereditárias no Brasil, durante um período, eram 15 capitanias independentes entre si, mas que eram, né, subordinadas ao reino português. Os 4 vice-reinos são independentes entre si, mas subordinados à coroa espanhola. Só que, diferente das capitanias hereditárias, os capitães donatários, eles eram pessoas mesmo independentes, eram particulares, as capitanias eram particulares, deviam seguir regras a Portugal. Os vice-reinos não. Não, os vice-reis, né, que vão governar, geralmente são chapetones, que são colocados ali pela coroa espanhola. Então eles são funcionários da coroa espanhola, não são pessoas particulares, certo? Então nós teremos aí os 4 vice-reinos, que seria o vice-reino de Nova Espanha, é normal você fazer isso, Nova Espanha que seria o primeiro, que vai ser o atual México, né, com sede, a sua capital seria a cidade do México, depois que eles conquistaram os astecas, destruíram Tenochtitlán e fundaram, né, a cidade do México. Nós temos, com sede em Bogotá, na Colômbia, o vice-reino de Nova Granada,
Granada é uma cidade importante na Espanha, inclusive foi lá a última cidade onde os espanhóis conseguiram expulsar os mouros, né, na guerra contra os muçulmanos. Depois se formou o Estado Nacional Espanhol. Nós temos o vice-reino de Peru, né? O vice-reino do Peru, sede Lima, certo? E depois o último vice-reino que a gente vai ter vai ser o vice-reino do Rio da Prata. Olha só o nome, que importante. Fluxo de metais preciosos que pegam regiões ali de Argentina, atual, tá? Argentina, Uruguai. Então são 4 vice-reinos, certo? Como que vai funcionar a administração vinda agora dentro desses vice-reinos, dentro das cidades? Cada cidade importante vai ter um sistema de poder. Esse sistema de poder de cada cidade a gente chama de cabildo. É onde os chapetones, também ali você pode ter crioulos também, eles coordenam a cidade, onde eles fazem, por exemplo, eles conseguem coordenar o trabalho da mita, da encomenda, ou então eles podem coordenar como é que vai ser a escravidão ali na América Caribenha, né? Então, a gente chama aí de cabildos, que são as sedes administrativas locais das cidades. Aqui na América Portuguesa, nós tivemos as câmaras municipais, onde os caras que governavam as vilas através das câmaras municipais chamavam homens bons. Na América Espanhola, as câmaras municipais equivalem aí, a gente vai chamar de cabildos, tá? Indo para a Espanha, uma cidade importante na Espanha vai ser Sevilha. Sevilha está chegando por via fluvial no Oceano Atlântico. Ela é um dos pontos da Espanha que é mais próximo do Oceano Atlântico, no porto de Sevilha, para poder chegar até a América. Então Sevilha é uma região que vai ter uma região portuária fluvial, mas que é muito importante. Então todas as mercadorias saídas da América indo para a Espanha, irão primeiro para Sevilha. E é a mesma coisa. Se você precisar mandar coisas, né, mantimentos, produtos da Espanha para a América, também saem de Sevilha. Então Sevilha é uma cidade importante. Então é por conta disso que lá na cidade de Sevilha, na Espanha, nós teremos as casas de contratação. E o que são as casas de contratação? Equivale mais ou menos ao que seriam feitorias na América Portuguesa. É lá que eles vão ter controle de tudo que entra e sai da Europa. Tá? Todos os produtos que saem, todas as matérias-primas extraídas da América, primeiro passam em Sevilha. Né? Ali eles definem o imposto a ser cobrado, ali eles definem salários dos crioulos e dos chapetones, dos vice-reis, ali que você tem contato de tudo, mas principalmente na questão econômica comercial dos impostos. Então Sevilha é a porta de entrada dos produtos advindos da América para a Europa. É ali que se taxava os metais preciosos, inclusive, nas casas de contratação. E por último, nós temos o Conselho das Índias, tá? Lembra que eu falei para vocês que a América, para os espanhóis, eram chamados de Índias? Então, o que é o Conselho das Índias? O Conselho das Índias é a administração política que eles vão ter sobre os seus domínios, os domínios territoriais do Império Ultramarino Espanhol. Então, no Conselho das Índias pertence quem? O Conselho das Índias? Os nobres espanhóis, ligados diretamente à administração, que são os reis. Inicialmente, como eu falei para vocês, o rei Castela, Isabel de Castela e Fernando de Aragão, mas depois nós teremos Filipe I, Filipe II, né? Nós teremos outros reis por aí, Filipe III, IV, por aí vai, né? Não precisa ficar guardando o nome dos reis. E seus conselheiros. É ali que eles definem quem vai ser o próximo vice-rei, se a gente vai mandar jesuíta para lá, qual que vai ser a nossa relação com a igreja. Então guardem isso. As esferas da administração pública espanhola que estão ligadas à sua colonização são Conselho das Índias, questão política. Casas de contratação, questão econômica portuária, Sevilha. E nas questões locais, das regiões, das vilas da América Espanhola, nós teremos os cabildos, entenderam? Gente, façam a comparação com a América Portuguesa, porque tem uma coisa interessante. Se tem algo que é próximo da América Portuguesa, é a questão mercantilista. A questão da América Espanhola e América Portuguesa serem colônias de exploração,
Tá? Estão ligados ao mercantilismo, para o enriquecimento, acumulação de riquezas ou acumulação primitiva de capitais dos seus respectivos estados nacionais. Agora, se você for olhando ponto a ponto, você consegue ver mais semelhanças e diferenças, como a questão da escravidão africana em Portugal, a questão da exploração indígena na América Espanhola, a questão do ouro, da prata. É interessante a gente pensar assim, que a gente acaba aprendendo bastante, certo? Foi um grande prazer estar aqui novamente com vocês. Espero que vocês tenham aproveitado bem essa aula, espero que vocês tenham gostado bastante. Eu vou ficando por aqui, um enorme beijo, fui!